Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da Gazeta do Povo. Em entrevista exclusiva ao Brasil Urgente, o presidente reforçou que não há chances de prorrogar os pagamentos. Auxílio emergencial, o próprio nome diz, emergencial. Nós não podemos ficar sinalizando em prorrogar. A devastação causada pela pandemia do coronavírus na economia do Brasil poderia ter sido bem pior. Não foi devido a algumas medidas emergenciais. Entre essas medidas, claro, está o principal destaque, o auxílio emergencial, inicialmente no valor de R$ 600, depois passando a 300. O problema é que 2021 começou e este benefício acabou. E agora, o que vai ser do Brasil neste ano que está só começando, hein? Eu chamei para nos ajudar aqui a entender o que pode acontecer na área da economia a Fernanda Trisotto, editora de República da Gazeta do Povo. A Caixa encerrou ontem o último ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. Bom, Fer, para a gente começar, em que medida o auxílio emergencial, né, aliado até a outras medidas também, claro, mas o auxílio e essas medidas acabaram ajudando a segurar o tombo da economia brasileira no ano passado, nesse complicado 2020, hein, Fer? Olha, Márcio, ele foi fundamental. Eu conversei com vários economistas e todos eles concordavam nessa análise que o governo, quando precisou entrar, ele foi rápido e ele despejou literalmente dinheiro, principalmente com o auxílio emergencial. Outras medidas foram importantes, como as linhas de crédito propostas pelo governo para ajudar microempresas ou algumas coisas de setores específicos, tipo linhas para o turismo. Isso também ajudou, colaborou bastante. O programa de manutenção de emprego e renda, que segurou um pouco dos empregos no mercado formal, essas coisas compuseram esse cenário, mas o auxílio emergencial foi o principal. Se a gente pensar nessas três exemplos que eu citei, dos quase 575 bilhões do pacote de combate ao coronavírus, cerca de 523 bi foram usados para esses tipos de ações, e elas impulsionaram a atividade econômica, seja incentivando o consumo ou dando fôlego para as empresas se reorganizarem. Então, eles foram essenciais. E o auxílio emergencial ainda mais, porque ele sustentou as pessoas que ficaram sem renda, então ele conseguiu tirar essas pessoas, ainda que temporariamente, da pobreza extrema. O Brasil conseguiu reduzir esses indicadores num ano de crise, algo totalmente atípico, mas é muito preocupante a descontinuidade, né? Então, acabou em 2020 e a gente não sabe como isso vai ficar para 2021. Esta é a última vez que a população mais vulnerável do país vai receber os R$ 300 do auxílio emergencial. Tá tudo caro, a gente vai no mercado, vai no açougue, mal consegue comprar as coisas. Pois é, e aí que eu pergunto também, né, em que pé que tá, se é que tá em algum pé, né, a discussão sobre um possível novo benefício a ser pago pelo governo federal por causa do fim do auxílio. A gente falou várias vezes no 15 Minutos sobre isso ano passado, né, aquela coisa do Renda Brasil, Renda Cidadã, enfim, tudo que foi discutido. Tá em algum pé essa discussão ainda, Fer? Olha, do jeito que acabou 2020, Márcio, a gente vai ter que se contentar mesmo com o Bolsa Família e do jeito que ele foi proposto. A questão é que, primeiro, o Brasil não tem dinheiro para isso, né? Porque para conseguir gastar tanto dinheiro já em 2020, nesses pacotes de mitigação da crise da Covid-19, o país precisou se endividar muito. E isso gerou um rombo das contas públicas enorme que nós vamos estar pagando ao longo dos próximos anos. Então, isso tudo vai trazer outros tipos de problemas para o país. E daí chega a discussão do novo benefício, né? Por que o Renda Cidadã, o Renda Brasil, por que essas ideias de reformulação do Bolsa Família não saíram do papel? Principalmente porque elas esbarraram no problema de financiamento. Não tem de onde tirar o dinheiro. Se o governo quer fazer um programa de transferência de renda focado nessa população vulnerável, em quem é pobre, em quem perdeu o emprego e não conseguiu uma recolocação no mercado de trabalho, porque vai ser um processo demorado ainda, né, para a gente chegar a um patamar pré-pandemia. Ele vai precisar cortar gastos que ele já tem para poder gastar mais com esse tipo de ação, né? Não tem milagre, não existe almoço grátis, vai ter que cortar de algum lugar para colocar dinheiro. Então, ao longo de 2020,
toda a discussão de reestruturação do programa esbarrou nisso, porque todas as propostas que foram apresentadas do que poderia ser cortado, o abono salarial, seguro-defeso, congelamento de reposição inflacionária para aposentadoria, tudo isso desagradou principalmente o presidente Bolsonaro, e ele vetou que esse tipo de medida fosse tomada para conseguir criar esse plano mais robusto. Bolsonaro usou as redes sociais para tratar desse assunto. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. O pai do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Então o que a gente tem é o Bolsa Família. O problema é que a gente não terminou 2020 nem aprovando o orçamento para 2021. Isso tudo vai acontecer em fevereiro, quando o Congresso voltar às atividades. Então, a gente está num momento de um impasse muito grande e a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Bom, ainda voltando a 2020, claro, a gente está falando do auxílio e o que vem depois dele, né? Mas é importante destacar que não foi só o auxílio responsável pelo PIB não ter caído tanto quanto se imaginava no ano passado, né? O que mais deu certo, entre aspas aqui, certo, porque não dá para dizer que muita coisa deu certo em 2020, né? Mas o que então teria dado mais certo, assim, para a economia do país não sofrer tanto no ano passado, hein? A gente teve uma sorte, até uma das economistas com quem eu conversei, a Zeina Latif, ela disse que foi a bênção das commodities. Como o Brasil, né, ele tem um setor de agropecuária muito forte, ele exporta muito, ainda que não seja o setor o grande puxador de PIB, ele acabou sendo muito certeiro em 2020, porque o que era muito criticado, essa pauta concentrada em commodities, o Brasil não tem uma indústria forte e tal, fica dependendo aí de vender grão, vender carne, assim, que é um motivo de crítica para a economia, no fim das contas acabou sendo a nossa salvação, porque foi possível exportar muito, com a desvalorização do real entrou mais dinheiro no país, porque aí os nossos preços ficaram muito competitivos e essas commodities são todas negociadas em dólar, então acabou atraindo mais compradores para cá. E o nosso principal parceiro comercial, e que compra muito desse tipo de produto, que é a China, como o coronavírus lá, a crise maior foi no começo do ano, né, ela já vinha se recuperando e esse apetite de consumo lá aumentou, então as vendas também aumentaram. Prejudicou o nosso mercado interno, no sentido de que o preço dos alimentos para nós subiu? Sim, foi uma coisa muito ruim, mas para fins de balança comercial foi excelente. Ô Fer, além do fim do auxílio, né, que já é por si só, como a gente está falando, uma preocupação para a economia, até porque foi ele o grande responsável por não deixar o tombo tão grande assim em 2020, né? Então, além do fim do auxílio, que outros riscos rondam aí a economia brasileira nesse começo de ano agora de 2021, hein? Agora a gente vai ter que enfrentar os nossos velhos problemas estruturais de sempre, né? Então, a agenda de reformas estruturais volta à pauta, elas são necessárias, a gente vai ter que discutir reforma tributária, PEC emergencial, gastos do governo, né? E isso inclui funcionalismo, porque a gente sabe que o gasto com folha de pessoal é o mais alto, que pesa mais para as contas públicas, então a gente vai ter que discutir uma reforma administrativa, como fazer isso. São problemas já conhecidos. Isso num âmbito mais geral, assim, pensando no governo. Agora, para nós, o que vai pressionar é a inflação, porque ela já veio acelerada do final do ano de 2020, né? Se você pensasse que ela estava bem controlada e daí, de repente, ela disparou com o preço dos alimentos, mas agora no final do ano a gente teve reajuste de tarifa de energia elétrica e para esse ano de 2021 vem os reajustes dos preços de tarifas públicas como água, luz, mesmo mensalidade escolar, plano de saúde, são coisas que foram retidas em 2020, né, reajustes que não foram feitos por causa da crise, mas eles vão acontecer agora, e isso vai pressionar a nossa economia, a nossa capacidade de gastar. Associado a um mercado de trabalho que vai estar patinando, porque
A gente tem uma melhora do mercado formal, informal dando um respiro ali, mas a gente não sabe como vai ficar essa situação com segunda onda, aumento de casos do coronavírus no país, e principalmente o que é o que pode empatar mais ainda a nossa economia é o calendário de vacinação. As principais projeções que foram feitas para 2021 no Brasil e no mundo consideram que a vacinação vai estar caminhando no primeiro trimestre de 2021, quantitativo elevado de pessoas já imunizadas, o que possibilitaria a retomada das atividades econômicas como eram antes, um pouco de normalização, que seria o sonho do novo normal, né? Mas aqui no Brasil a gente sabe que ainda está a questão do calendário da vacinação ainda é incerto, as licenças estão incertas, então a gente tem que olhar assim com um pouco mais de calma, parcimônia, para ver o que vai acontecer de fato, mas são fatores que chamam muita atenção e que exigem cuidado para a gente analisar e ver como é que o país vai conseguir responder a esses desafios. 2021 não vai começar fácil, né? A gente espera que termine muito melhor do que 2020, mas principalmente o primeiro trimestre vai ser de grandes desafios na economia e na nossa vida geral, né? Porque a gente ainda está nessa confusão que não sabe como agir, né, Márcio? Pois é. E quando a gente fala da economia, né, e na vida das pessoas também, claro, começa com um impacto enorme na vida dessas pessoas, especialmente esse contingente grande de brasileiros que contou com o auxílio nesses meses de 2020, né? Quer dizer, pensar na mudança da realidade para algumas localidades, algumas regiões especialmente, onde esse valor já ajudou muito a gerar economia, mas especificamente também ajudou muito na vida das pessoas, e aí começam agora um ano novo sem contar com esse recurso, né? Quer dizer, é um desafio muito grande saber o que vai acontecer também a partir de agora com essas pessoas. É verdade, Márcio, a gente sabe que o auxílio emergencial fez mais efeito, digamos assim, nos lugares em que havia mais vulnerabilidade, né? Mais pobreza. Então, no Norte e Nordeste foi onde o consumo foi impulsionado. Se a gente pensar ali que o próprio ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, destacou que o auxílio emergencial mostrou quantos invisíveis a gente tinha no Brasil, que eram as pessoas que nem estavam aptas a receberem o Bolsa Família, também não tinham uma renda fixa, que eram os informais, e ele calculou isso, né, em 38 milhões de pessoas, é muita gente, e vai ter muita gente que não vai ter Bolsa Família, não vai se encaixar nos critérios do programa, ou então vai ter uma fila muito grande de gente precisando dessa ajuda e não vai ter dinheiro suficiente disponível, porque o que está orçado é para mais ou menos 15 milhões de famílias, não tem como sair muito disso, e o orçamento que nem foi aprovado, então é uma situação muito delicada, muito difícil, e que a gente torce realmente, a gente quer muito que as coisas caminhem, que a atividade econômica volte, o mercado de trabalho volte, mas não tem nada garantido. E a gente está sem um plano ali, claro, Paulo Guedes está de férias, tem o recesso, fim de ano, mas as coisas são delicadas e são problemas de 2020 que vão contaminar 2021. A gente precisa ter um plano de ação, porque não dá para dizer que dessa vez a gente foi pego de surpresa, né, Márcio? Pois é, não mesmo. Bom, vamos acompanhar então. Fer, muito obrigado por participar aqui desse episódio do 15 Minutos. Feliz ano novo, né? Afinal, hoje é o segundo episódio aqui do ano. E até a próxima. Um abraço. Abraço, Márcio. Feliz ano novo para ti e para todo mundo que acompanha o 15 Minutos também. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Brasil e também pela Bandeirantes. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!